Olá, boa tarde. Hoje vamos iniciar o programa Um Sentido para a Sua Vida, falando sobre as mães que ficaram para a história. Para isso trouxemos uma palestra muito linda, proferida no Salão Bezerra de Menezes, aqui na Fiesp, com Valdete Zorati. Vamos dar início ao nosso programa. Nós vamos falar sobre mães da humanidade. E, para falar de mãe, a gente fala de família. Acredite, família significa escravo. Escravo doméstico, a tradução, a etimologia da palavra. Mas que abençoada escravidão, né? Quando a gente tem uma família gostosa, estruturada, divertida. Na Bíblia, em textos antigos, não tinha censura nenhuma da escravidão. Era até usual. Família, desde a pré-história. E os conceitos e as atitudes e as funções eram plenamente divididas e identificadas. Então, o homem saía para caçar, a mulher, a fêmea, né, quase fêmea entre mulher e animal, ficava cuidando da prole e fazendo a comidinha, né, com aqueles instrumentos primitivos. Aqui é uma sugestão para quem tem interesse em aprender o que aconteceu na pré-história. É um filme que você pode assistir, porque não tem fala nenhuma, são só os sons guturais. Este filme ensina muito, é antigo, deve ter na Netflix, Telecine, online, YouTube, vários canais. A Guerra do Fogo. Aí nós aprendemos muito como as sociedades, os povos começaram a evoluir. E aí que encarnamos na espécie humana. Muito interessante, é sugestão. Família na antiguidade. O que se fazia? Como que era a mãe na antiguidade? Se a família fosse de camponeses, gente bem pobre, os jovens se conheciam na lavoura, no trabalho. Mudou? Não. Se a família fosse nobre, os pais arranjavam os casamentos. Não se espantem. Casava primo com prima, irmão com irmã, tio com sobrinha, de boa, viu? E a mãe, o que ela fazia? Ela cuidava dos filhos, mas se fosse nobre, ia ter instrução com tutores. Não ficava o tempo todo com ela. Em Atenas, na Roma era diferente. Em Atenas, as meninas eram educadas para serem boas mães, boas esposas e boas donas de casa. Brincavam de casinha, né? O que não se faz hoje mais. E elas aprendiam a tecer, a bordar, as prendas domésticas, né? Só tinha uma exceção. As mulheres de Esparta. Em Esparta, as mulheres já estavam reivindicando posições melhores, entre aspas, na sociedade. Então, elas já estudavam, elas iam saber das artes, de guerra, de tudo. Por isso que tem as amazonas, as mulheres espartanas, guerreiras. Era uma sociedade à parte de feministas. Lá atrás, hein? Olha aí. E durante as guerras, o que acontecia com uma mulher? O que acontecia com a família? O que acontecia com as mães? Isto. Os invasores chegavam, matavam os homens e escravizavam as mulheres. Levavam essas mulheres para os seus territórios e faziam leilões destas mulheres. Crianças, inclusive, e eram vendidos como escravas. Se tinha bom corpo, se era gorda, era valorizado, porque ia deixar bastante descendente, e eles precisavam ter muitas escravas. Não se espantem,
Isto acontecia, inclusive, com os indígenas aqui no Brasil. Então, um índio ganhava uma guerra contra uma tribo, ele escravizava os outros índios e as mulheres daquela tribo. Vamos pensar em termos reencarnatórios. Há quantas encarnações isto está acontecendo? Estes hábitos estão lá no subconsciente. Jung, na psicologia, ele fala dos arquétipos, né? Nós falamos de memória acásica, de memória reencarnatória. Nas culturas patriarcais, as mulheres eram escravas, os pais vendiam as suas filhas, às vezes depois de usá-las, porque eles que geraram estas mulheres, eles tinham o direito de serem os primeiros. Se nós olharmos, inclusive no nosso país, existe região que ainda fala isso, né? Exploração sexual, mulher, criança, eram os mais vulneráveis. E as mães destas crianças, e as escravas que ficavam grávidas de seus estupradores, e elas? Esta é uma foto atual. Mostrei fotos de escravas antigas e estas são escravas atuais. As duas fotos de cima é o Estado Islâmico. Ali é uma grade, uma gaiola, com crianças que serão leiloadas. Aquela menina está sendo leiloada. Ela está sendo vendida como escrava sexual. 2016. E embaixo é o movimento das mulheres africanas contra o grupo Boko Haram, que raptou mais de 200 meninas e estão escravizando. Então, elas estão falando para os governos: tragam as nossas garotas de volta. Os comportamentos estão iguais. Nós não mudamos quase nada. Quase nada. Família na Idade Média. Eu estou dando alguns pulos, né? Porque o tempo é pequeno. Como que a mulher era na Idade Média? Já estava melhor, viu? Porque ela podia ser professora, médica. A boticária, ela mexia com ervas. E ela fazia fitoterapia. E às vezes ela era chamada de bruxa. E se não gostavam dela, ela era queimada. Já assistiram filmes assim, né? E elas podiam ser abadesas, se ela fosse levada para um convento, ou ela era rainha. Mas já tinha profissão. Algumas feministas nem precisava do marido. Um homem que a tutelava. Ela tinha negócios e ela gerenciava esses negócios, né? Estamos no caminho, né? E as mães? O que as mães faziam? As crianças, nesse período, elas tinham dois destinos, duas aprendizagens reencarnatórias. Se ela fosse de uma família bem nobre, rica, ela ia para ser educada, com tutores, tinha ama de leite, não ficava com a mãe. E se ela fosse pobre, ela era abandonada à própria sorte. Ela era gestada, ela nascia
e deixavam à beira do caminho, no meio do mato, num cestinho. Simples assim. Mudamos. A tradição cristã começou a ter uma mudança. Idade Média. E alguns cristãos se enterneciam e achavam que as crianças não deveriam ser abandonadas, principalmente as de menos recursos. E eles eram contra muitas práticas pedagógicas de ensinar as crianças a guerrear. A criança era estimulada a ser guerreira, brigar, lutar pelo seu espaço, pelo seu pedaço de terra, que ela tinha que conquistar com violência. Então, alguns monges cristãos eram contra esse endurecimento do coração da criança. E eles já estavam ensinando as práticas do cristianismo, de estudar, de melhorar, de amar quem lhe escravizava. Então, já tinha um começo de serenidade e de cristianismo. E as mães? Como elas estavam? Essa mãe que abandonava, essa mãe que deixava seu filho num cesto, no meio do mato, na porta de alguma das bruxas. Em 1545, teve um conselho, o Concílio de Trento, e precisava ter esse concílio, porque começou a ter a reforma protestante na Alemanha, o Lutero, contra as vendas de perdões, que a Igreja Católica, naquela época, vendia perdões. Aí, na Suíça, Calvin começou o movimento, também contra a Igreja Católica, e a Inglaterra, com o Henrique VIII, também começou uma nova igreja contra o Papa, porque ele queria casar outra vez, ele não podia divorciar, e já tinha matado 1, 2, 3. Ele falou, agora não dá, né? O conselheiro dele falou assim, não dá para matar mais, está todo mundo percebendo. Uma caiu da torre, a outra quebrou o pescoço na escada. Né? Então, ele falou, tá bom, vamos resolver. Então, ele formou a igreja anglicana, que tinha divórcio. Ele divorciou e casou com quem ele queria. Melhor, né? Então, a Igreja Católica estava perdendo muitos cristãos com todos esses movimentos. Aí instituiu oficialmente o casamento. Porque a família, até esse período, ela era um núcleo de pessoas que ficavam juntas, elas gostavam, o pai concordava, ou vendia, ou oferecia a filha, ali ficava aquele núcleo, moravam próximos, juntos. Então, ali já se sabia que era uma família com o sentido escravo. Lembra? O sentido, conotação de escravo. Aí, apareceu o casamento católico, que era registrado entre os nobres e entre os pobres. Nobres e pobres, com um documento de casamento. E a família? Como era na aristocracia? Então, tinha funções políticas muito importantes, muito importantes. E a mãe, nobre, gerava o filho, e tinha que ser um homem para ser o herdeiro. Tinha que ser o primogênito, tinha que ser homem. Quando nascia uma menina, coitada da menina, né? Mas mesmo que nascesse um rapaz, um menino, a mãe da nobreza não cuidava dele. Imediatamente após o nascimento, essa criança era entregue às amas de leite.
E essas amas, desculpa, de leite, elas eram preparadas para terem leite. Olha só que armadilha. O rei via que a sua mulher estava grávida. Começava a engravidar as amas, as damas de companhia. Então, ele tinha uma relação sexual com a mulher e com a dama de companhia, para que as duas tivessem filho no mesmo período. Para que quando a nobre, a rainha, a condessa, tivesse a criança, a ama tivesse o leite. E a criança da ama? Se ela tivesse algum recurso, ela fosse uma ama que economizava, que tinha algum recurso, ela pagava para outra amamentar. Uma linha igual dominó. Se ela não tivesse recurso nenhum, o filho dela morria de fome. Porque ela tinha que amamentar o filho do rei, o filho do conde. As amas de leite. Esse quadro está no Louvre. Essa primeira imagem é o futuro rei Luís XIV, o rei Sol, e a sua ama de leite. Veja que a roupa dela não é uma roupa simples. Esta ama de leite era uma das escalas que ela poderia pagar a uma ama bem pobre para alimentar o filho dela. No meio também é quadro de ama de leite e o terceiro. Veja, se a criança é amamentada por uma ama de leite, é embalada pela ama de leite, é limpa os panos, que não tinha fralda descartável, né? Os panos eram trocados pela ama de leite. Quando a criança estava com dor, era a ama de leite que cantava, que dava os remédios fitoterápicos. Era essa ama de leite que ia atrás da bruxa que mexia com as ervas para cuidar daquela criança. A mãe nem se preocupava. A mãe estava cuidando das coisas da realeza. Qual era o vínculo afetivo desta criança? Com a mãe biológica ou com a ama de leite? Com a ama de leite. Então, os laços afetivos era com aquela que cuidava, que amamentava, que fazia crescer e que dava todo o afeto, carinho. Então, nós temos essa movimentação afetiva e a obrigação. Não mudamos muito não, viu? Porque hoje aquela mulher executiva que tem seu filho, ela contrata uma babá bilíngue, que a criança está sendo ensinada já desde bebê a falar inglês ou francês ou alemão ou até 2 línguas em casa. Não mudamos nada. Revolução Francesa, casamentos laicos, sem a chancela de igreja. Vamos ver as diferenças. Dá para fazer leitura aí? Família real. Está no palacete, cheio de banquetes, festas, festas, festas. Gastos com dinheiro público, dos impostos. Privilégios para todos da realeza. Às custas de quem? Dos impostos do povo que vive com dificuldade, que passa fome, que não tem moradia, que tem doenças por subnutrição e cada vez aumentando mais impostos. Eu acho que eu já vi essa história. Vocês não têm essa sensação? A história é viva, né? A gente vivencia a história. E aí teve a Revolução Francesa.
Vamos depor o rei. Sistema republicano. E também continua do mesmo jeito, né? Pode ser república, realeza, né? Tem que ter caráter. Não é o sistema que está errado. Pode usar qualquer sistema. O que tem é interno, é caráter, né? E as mães? A mãe dessa realeza e a mãe desse povo que foi subjugado, passando fome. Qual o sentimento que ela tem de ver seu filho morrendo de fome e o povo sendo massacrado e cada vez cobrando mais impostos? As roupas, depois da Revolução Francesa, ficaram bem simples. Obrigatoriamente, ninguém poderia ostentar, de jeito nenhum. Muitos foram presos porque estavam arrumadinhos, só por causa da roupa, né? E essa ideia da Revolução Francesa e roupa simples passou para a China, quando teve a Revolução Chinesa, que todo mundo vestia a mesma roupa, os uniformes sociais. Aqui são as amas de leite e as fotos. Já estamos progredindo, já tem máquina fotográfica, né? O tempo vai passando, mas veja as brincadeiras, só com as amas de leite. Esta é uma senhora, olha o currículo desta senhora. Estudou literatura inglesa, psicologia, filosofia, latim, alemão, matemática, música, professora lecionando, capaz, eficiente. Então, ela amava profundamente a sua mãe e ela criou o Dia das Mães. É esta senhora, Anna Jervis. E foi no Brasil comemorado pela primeira vez em Porto Alegre, em 1918. Essa é a história no Brasil do Dia das Mães. Ela era americana, da Igreja Metodista, pelo amor filial. Família no pós-guerra. Século XIX, Primeira Guerra Mundial, homens e mulheres nas fábricas. Crianças, homens na guerra, morreram, faltava homem, faltava mão de obra, mulher e criança em fábrica, sem a menor condição. 12 horas de trabalho, 14 horas de trabalho. Esgotada a forma, a força física, eles eram abandonados à própria sorte. Alguns até nem lutavam para viver, porque não tinha mais esperança. Esperança. O ser humano, quando ele perde a esperança, ele perde o instinto de lutar pela vida. A pior perda é a da esperança. Enquanto você tiver um fio de esperança, você luta para se manter. Perdeu a esperança, perdeu tudo. Tempos modernos, tem o filme do Chaplin, eu coloquei, foi na época, em 1936, um pouco antes da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, e ele fez uma sátira na época. E hoje a gente vê que é uma profecia. Quantas pessoas têm ler, tendinite, de tanto ficar mexendo no mouse, né? Olha, mudou o equipamento, mas nós estamos escravizados da mesma forma. E as crianças, o que eram feitas em 1930, 1940, 1950? Muitas mães usavam a roda dos conventos para deixar as crianças. Essa roda não foi criada para as crianças. As freiras estavam na clausura. Elas não podiam ter contato com o mundo. Então, tinha uma roda que as pessoas faziam as doações de alimentos e elas, em troca, faziam os bordados, aquelas colchas, as toalhas de mesa, né? Elas bordavam, rezavam e bordavam. Esta roda foi usada para deixar crianças
no século XX. Então, essa roda, as mães, ao invés de abandonar a criança na rua, no mato, num cesto, elas punham para o convento. Acredite, voltou na Alemanha. A foto de baixo é a roda moderna que está tendo na Alemanha, na Áustria, na Suíça, na Polônia e na Letônia. Não é clausura, é uma instituição de caridade. Então, você deixa a criança ali e ela é entregue para a adoção. Aqui em São Paulo, ali na rua Dona Viridiana, tinha uma roda, e em 1950, 4.000, não no ano de 50, até 1950, 4.700 crianças foram deixadas. Eram tantas crianças sendo deixadas na roda, tantas, que ali foi criada a Santa Casa de Misericórdia, para cuidar dessas crianças, e a primeira escola de enfermagem, de pediatria. E depois foi criada também a enfermagem da USP. Precisamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já com vocês. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Nesta carta que dirige ao seu irmão, que era líder católico em Fortaleza, o autor Bezerra de Menezes confronta as teses católicas, aprofundando-se nas questões da filosofia religiosa, ensejando assim a apresentação dos antecedentes do Espiritismo e seus princípios doutrinários. Esta carta é considerada como uma verdadeira lição de fé espírita, refletindo de maneira belíssima a compreensão do autor. Uma carta de Bezerra de Menezes, à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, 140, na Bela Vista, São Paulo, ou pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre as mães que ficaram para a história, com Valdete Zorati. Vantagens de se ter uma família. Olha, o sentido de família está viajando, está passando o século. A reprodução é protegida, eu tenho um aprendizado de afeto, toda família ensina a ser afetuoso. Então, deveria, né? Há um desenvolvimento psicológico para o bem ou para o mal. Pode formar psicopata ou pode formar uma pessoa de caráter, dependendo do núcleo. Tem um desenvolvimento social e se aprende a ter mediação entre as pessoas, a ponderar. Gente, lógico que o que eu estou falando é a família ideal. Nem todas fazem isso. Famílias podem ter vários formatos. Aqui são famílias poligâmicas, que existem até hoje. O homem pode ter 2, 3 mulheres, desde que ele sustente todas elas e os filhos. Em algumas sociedades, isso é aberto. As mulheres convivem na mesma casa, com todas as crianças, e todas elas cuidam de todas as crianças. Em outras sociedades, onde a lei, né, o direito civil, né, o direito de família, não permite isto abertamente, a gente sabe que acontece também, desde que ele sustente, senão, põe, né, como é que fala lá? Vou para a justiça, né, e exige a pensão. Não mudamos nada, hein? Nada. Anos 50, anos 60, pós-guerra, esperança voltou. Um novo alento, que bom, né? Tendo esperança,
tem formação de família, tem criação de filhos, mudança nas relações de gênero. A mulher também já pode trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho. Marido, se for educado por uma mulher de fibra, ele cuida da casa também, porque a casa é dele e o filho é dele. Ele não vai chegar em casa e usar o controle remoto o tempo todo, né? E há uma mudança nas relações econômicas. Ele não é o único provedor financeiro. A mulher é participativa economicamente. E aí nós temos a mulher caminhoneira, que leva a criança na boleia ali do caminhão, na cabine do caminhão. A mulher que é piloto não pode levar a criança, mas ela tem a sua ama de leite, a sua babá, né? A mãe executiva, que às vezes fica digitando coisa com a criança no colo, se dividindo. E essas mães? E a mãe daquela criança que vai ser modelo? E a mãe da criança que já vai para o funk? Qual o sentido que essa família tem? Se nós analisarmos, a primeira palavra que nós aprendemos, que família significa escravo doméstico. Estas crianças pularão etapa. Elas não vão ter vida de criança. Elas vão ser maquiadas, elas vão ter compromissos, uma agenda cheia, vai para cá, vai para lá. Escravo doméstico. Qual o intuito? Às vezes, está lutando pela sobrevivência. É um rendimento muito maior do que se essa criança ficasse na escola ou só em casa. É uma ascensão social pelo trabalho, entre aspas, escravo da família. Estas imagens nunca foram tão verdadeiras. São crianças que não serão crianças, como as crianças que trabalhavam nas fábricas com 7, 8, 9 anos. Muda o local, mas o sentido é o mesmo. Não adianta a criança dar entrevista e falar, eu gosto de fazer isso. É a única coisa que apresentaram a ela. Deixa ela brincar de roda. Deixa ela andar de bicicleta, deixa ela ir jogar bola, para ver se ela gosta de ter tantos compromissos. Ai, desculpa. Estas crianças, isso aqui é foto brasileira. Esta criança, esse menino, foi encontrado numa das fazendas de carvão, no sul do Pará, e foi feito o documento dele, porque ele não tinha nem certidão de nascimento. E ele não teve condições de fazer o RG, porque o carvão e a temperatura que ele pega, a madeira, o carvão quente, tirou a impressão digital desta criança. Ele não tem como ser identificado pela impressão digital. É um problema seríssimo para quem trabalha com carvão, com minério, com queima de produtos. Na Bíblia, 289 vezes tem a palavra mãe ou mães, juntando o Antigo e Novo Testamento. E diz que elas devem ser honradas. E algumas práticas que se fazia antigamente, que está relatada na Bíblia, hoje não se faz, né? Oferecer o filho como imolando a Deus e matar esse filho em nome de Deus, né? Essa prática hoje não tem, não existe mais. Mas vamos ver um pouco as mães bíblicas. Rebeca, ela era estéril e ela pedia um filho, pedia. 20 anos depois de casado, é que vieram os gêmeos, Esaú e Jacó. E nunca ela se revoltou contra Deus. Vamos entender a esterilidade
naquele tempo. Quando a mulher era estéril, é sinal que ela não era abençoada. Ela tinha um pecado gravíssimo que Deus não a perdoava. Se nós não tomarmos cuidado com as nossas falas, quando nós sabemos, nós espíritas, e eu me incluo, de uma mulher que não engravida, a primeira coisa, nossa, ela deve ter feito muito aborto e agora ela está querendo. Por que o julgamento? Nós não sabemos. Por quê? Né? Vamos tomar mais cuidado com as nossas falas, com todo o conhecimento espírita. Aliás, pelo conhecimento espírita, é que a gente não deve se colocar julgando, levantando, dando opinião. Se você pensar, guarde para você. A lealdade de Sara. Sara também era estéril. Teve um filho, não desistiu da fé em Deus. Teve um filho bem idosa. Destemor de Joquebede. Olha só, ela foi casada com o seu sobrinho, casada legalmente. Ela foi mãe de Arão, Miriam e Moisés, mãe biológica. E olha que história bonita. Ela viu que o filho dela, Moisés, estava sendo ameaçado. Ele ia ser assassinado. Por amor, ela põe essa criança numa cestinha e põe no rio. E quem encontra a criança? A filha do faraó, a filha daquele que estava ameaçando as crianças. E ela cria. E Joquebede era do palácio, trabalhava no palácio. E ela amamentou o próprio filho. Arrepia, não arrepia a gente saber dessas histórias? Como Deus é misericordioso. Ela conseguiu amamentar o próprio filho pelas mãos da princesa, da mulher do faraó. A constância de Ana. Aqui, sistema poligâmico, os judeus antigos. A Ana era uma das mulheres de Eucana. Eucana é o nome de um homem. E ela não podia ter filhos. E a outra mulher humilhava, execrava. Você é maldita. Deus não olha para você. Deus não gosta de você. E ela não desistiu. Ela rezava, 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 até que Deus lhe concedeu a gestação, a maternidade. E nasceu Samuel, que foi um dos profetas. Aqui, a história é triste, daria um romance espírita. Betsabá, ela tinha um marido, Urias. E o rei Davi achava ela lindíssima. E Urias, o rei mandou para a guerra, para ver se ele morria na guerra. E ele seduziu Betsabá. E Urias morreu na guerra. Aí, quando Betsabá ficou viúva e grávida, o rei casou com ela. Mas olha que bênção, a partir de Betsabá, de um adultério, você tem uma pessoa sábia, o rei Salomão, que tem tantas histórias da justiça do rei Salomão. Viu que aprendizado para nós? A mulher era adúltera, o filho era de um adultério, o pai praticamente empurrou o marido desta mulher para a guerra. E mesmo assim o fruto foi abençoado. A obediência de Isabel.
essa mulher fervorosa, casada com Zacarias, ela pedia filho, pedia, e também não vinha, com aquele estigma de mulher amaldiçoada. E na idade avançada, ela teve o filho João Batista, que preparou o caminho para Jesus, que foi o que batizou Cristo. E, por final, nós temos aqui a submissão de Maria, a escolhida entre todas. Quando o anjo Gabriel disse, você será mãe, passou para Maria tudo que ela ia sofrer, tudo. Todas as dores que o seu filho ia ter. Ela viu que ela sofreria imensamente, profundamente. E mesmo assim, ela disse sim. Isto é o grande feito de Maria. Aqui nós temos o codificador da doutrina que nós seguimos. Ele teve uma mãe católica, fervorosa, cumpridora de todos os preceitos do catolicismo, Jeanne Louise. Aqui nós temos Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier, do nosso Chico Xavier, e ela disse para o filho que ela iria fazer uma viagem, mas que ela voltaria. Ela já estava pressentindo a morte. E esta pessoa que está apontada pela seta azul é a madrasta, não a madrinha que batia em Chico. A madrasta, que fez questão de reunir os 9 filhos, que quando o homem ficou viúvo, ele distribuiu as crianças. E ela se casou, ela falou, nós vamos ter nossos filhos, mas eu quero todos os irmãos juntos. Que bom, né? Que existam pessoas assim. Agora, nós vamos falar do mito do amor materno. Não cobrem de nenhuma mulher, nenhuma, o amor materno. Não é instintivo. Nós não nascemos com esse instinto. A psicologia já provou isso há décadas. Para ser mãe, tem que alguém ensinar a ser mãe. Por que a leoa cuida? Por que a cadelinha, a gata cuida? Porque eles são animais, eles têm instinto de sobrevivência. Nós, de instinto de sobrevivência da espécie, é para a nossa vida, para a nossa. Nós lutamos pela nossa vida. Mas o amor materno, nós não nascemos com o amor materno. Então, quando virem na televisão, deixar uma criança no saco plástico, na estação do metrô, aonde seja, reze. Reze por aquela mulher que gerou esta criança, para que um dia ela nasça em um lar, em uma família que a ensine a maternar. Não cobre dela, não jogue energia negativa para ela. Reze pela criança e faça a caridade de rezar por ela. Na nossa espécie, ser mãe é construção social. A gente aprende a ser mãe. Antigamente brincava de casinha. Hoje, infelizmente, não tem mais essa brincadeira. Mas brincar de casinha não é só a menina, é o garoto. Algumas escolas estão quebrando esses preconceitos. O menino brinca com boneca, sim, porque quando ele chega em casa, ele tem que ver o que tem para fazer. Se a criança está suja e a mãe está no fogão, ele vai dar banho na criança. É filho dele, não é só filho dela. Não tem essa do homem ajudar a mulher
Ele não ajuda a mulher, ele faz para a família dele. Este é o sentido. Então, menino tem que brincar com boneca, sim. Menina tem que brincar com boneca, sim. Tira esse preconceito, não é por causa disso que ele vai ter um gênero diferente. Ele tem que ser homem que cuida de filho. Aqui a minha homenagem, a nossa homenagem às mães de alma. Mãe de alma é aquela que não escolhe o sexo, não escolhe a cor, não escolhe nada, nem a idade. Ela entra na fila da adoção e fala: tem essa criança, tem 7, 8, 9 anos, e ela adota. E ela aceita como filho. Ela não vai, num país tropical, de pessoas mestiças, querer um filho loirinho de olho azul, sendo ela mulata e o marido também. Aqui, de novo, mães de alma brasileira. Essas são as mães de alma brasileira, né? Alguns artistas, e que bom que eles falam a respeito disso. Não digam nunca essas frases para uma mãe adotiva. É extremamente ofensivo. É seu filho mesmo? Lógico que é. Ela assumiu, é dela. Você é babá ou pegou para criar? Perguntam isso quando as peles são de cores diferentes. É adotado? Ai, que dó, não. Imagina. Você conhece a mãe dele? Você vai ouvir. Eu sou a mãe dele. Não tem medo da índole dele? Se você falar isso, você segue Hitler. Agora que adotou, você vai engravidar e vai ter seu filho de verdade. Filho de verdade já é este. E ele está fazendo pirraça? Puxou a família lá, que a gente nem sabe quem é. E você não gostaria de ter seu DNA no seu filho? Como você aceita um filho que não tem seu DNA? O DNA é do amor, é da doação do amor. Ai, parabéns pelo seu gesto de caridade. Quem está ganhando mais é quem adota. É quem adota, está maternando, está tendo um exercício de amor. Filho adotivo dá mais trabalho? Dá nada. Qualquer filho dá trabalho. E essa criança deu sorte de encontrar você. 11 frases que jamais devem ser ditas para quem adota. Aqui, a minha homenagem às uniões homoafetivas. E este menino deu uma resposta maravilhosa no programa Altas Horas, quando um garoto da plateia disse para ele: como você se sente tendo duas mães? O que você sentiu quando você percebeu que você tinha duas mães? Sabe o que o menino respondeu? Está no YouTube, gente, vê, é bárbaro. Ele falou: o que você sentiu quando você sabia que você tinha um pai e uma mãe? O sentimento é o mesmo. Tenho mãe, tenho pai, 2 pais, 2 mães. Aqui, me perdoem, é o meu agradecimento a essas pessoas. A primeira é a minha mãe biológica. Quero agradecer porque ela foi mãe solteira, humilhada. Ela não me criou, mas ela não me matou. Ela me deixou nascer. Com tantas sugestões de aborto, ela não fez. Eu estou aqui. Mãe, obrigado pela vida. A do meio, minha avó, que me assumiu e que toda vez que eu pedia rolinho, ela fazia rolinho para mim. É quiabo, eu adoro quiabo, desde criança. Então, eu pedia rolinho, ela fazia um prato de rolinho para mim. E a terceira
é minha mãe de alma, a que me criou, que forjou meu caráter, que me deu orientação para a vida, para estudo, foi minha madrinha e que eu chamava de mãezinha. E foi minha mãezinha. Ela e um tio, irmão dela, os dois estão ali. Eu não tenho palavras no português para agradecer. Eles estão todos do outro lado, mas eles certamente estão sentindo o meu agradecimento. E para terminar, agradeço muito a Deus pelo filho que eu tive, por este homem maravilhoso, correto, um caráter íntegro, e que, graças a Deus, encontrou essa moça, que é uma filha que eu não tive, eu só tive um menino, não pude ter mais. E hoje eu tenho essa coisinha, Helena, que, se for preciso, eu dou minha vida por eles, em qualquer momento, em qualquer situação. E agora, para todos nós, pais, mães, filhos que são revoltados com a mãe, mãe que tem mágoa de filho, não vamos julgar. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento é não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja. É a minha fala final. Um bom Dia das Mães para todos. Gostaram da palestra, não é mesmo? E agora nós vamos ler uma psicografia recebida por Chico Xavier. E o Espírito que ditou Meimei. Mãezinha, quando nos acolheste nos braços, sentiste que o coração se te estalava no peito, afeição de harpa repentinamente acordada por mãos divinas. Rias e choravas feliz, crendo haver convertido o regaço em ninho de estrelas. Conchegaste-nos ao colo, quando se trouxesse uma braçada de lírios que orvalhavas de lágrimas. Quantos dias de ansiedade e ventura, sorrindo ao porvir, e quantas noites de vigília e sofrimento, receando perder-nos. O tempo avançou, laureando heróis e exaltando sábios. Entretanto, para teu heroísmo oculto e para a tua sabedoria silenciosa, nada recebeste do tempo, senão as farpas de pranto que te sulcaram o rosto e os cabelos brancos que te coroaram a experiência. Depois, mãezinha, viste-nos crescidos e transformados, sem que o amor se te alterasse ou diminuísse nas entranhas do espírito. Muito de nós fomos afastados do teu convívio, lembrando fontes apartadas de um manancial de carinho na direção de outros campos. Outros se distanciaram de ti à maneira de flores arrebatadas ao jardim de teus sonhos para as festas do mundo. Ninguém te percebeu o frio da saudade e nem te viu o espinheiro de aflição atrás dos gestos de paciência, mas nunca estiveste só. Deus te ensinou a cartilha da ternura e a ciência do sacrifício, clareou-te a fé e sustentou-te a coragem. Quanto a nós, parecíamos desmemoriados e distraídos. No entanto, sabíamos, com toda a nossa alma, que as tuas preces e exemplos nos alcançavam os caminhos mais escuros, soerguendo-nos da queda ou sustentando-nos o mergulho do abismo, à maneira das fulgurações estelares que orientam os passos do viajor, quando a noite se condensa em trevas. E ainda hoje, nos instantes de provação, basta que te recordemos o amor para que se nos ilumine o rumo e refaçam as forças. É por isso, mãezinha,
que em teu dia de luz, enquanto a música da alegria te homenageia nas praças, nós estamos contigo, no aconchego do lar, para ouvir-te de novo as orações de esperança e beijar-te as mãos, repetindo: bendita sejas. E assim, queridos telespectadores, muito emocionados, encerramos este programa Um Sentido para a Sua Vida. Estaremos com vocês na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço.